preço médio ou custo médio de aquisição é um número bastante importante que você precisa saber dos ativos que você investe, porque na hora que você vender eles com lucro, você precisa calcular e pagar o imposto devido. E para isso, nesse vídeo aqui eu separei uma planilha gratuita, um bônus para você que está me assistindo aqui, para facilitar o seu processo de cálculo do preço médio. Vamos lá? Se você pegar o link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai chegar nessa planilha aqui que está solicitando para você copiar esse documento. Uma planilha no Google Sheets. Então sim, eu quero fazer uma cópia dessa planilha gratuita. Então eu clico nesse botão e a planilha começa a carregar. E aqui nós estamos com a planilha carregada e eu já preciso dar o primeiro aviso, que é o seguinte: as únicas células que você precisa preencher dentro dessa planilha específica são as células em cinza. Você vai preencher apenas as células dessa coluna aqui, e a planilha vai fazer todo o resto sozinha. Esse foi o primeiro ponto importante. O segundo é que você precisa fazer o cálculo de ativo em ativo. Então você vai inserir aqui dentro dessa planilha os ativos separadamente, beleza? Então vamos começar com um exemplo para você entender bem como que funciona essa ferramenta aqui. Você vai então inserir todas as operações que você fez em ordem. Então você vai primeiro, por exemplo, eu fiz uma operação no dia 1º de fevereiro, depois eu fiz outra operação no dia 2 de fevereiro e por aí vai, e você acabou fazendo, por exemplo, 6 operações diferentes. Todas essas operações, como eu falei, elas precisam ser de um mesmo fundo imobiliário específico. Então eu vou preencher aqui um fundo imobiliário qualquer, um fundo imobiliário que não existe, para que você veja então como que isso funciona na prática. Preenchi aqui com o fundo imobiliário. Agora, quais foram essas operações? Bom, primeiro eu fiz uma compra de 100 cotas desse fundo específico a um preço, por exemplo, de R$100 por cota. Além disso, a corretora que eu utilizei, por exemplo, é uma corretora que me cobrou taxa de corretagem e também tem os outros custos ali da bolsa comuns, como emolumentos e liquidação, e essas taxas ao todo deram, por exemplo, R$5. O que essas colunas aqui ao lado estão fazendo são cálculos automáticos para auxiliar no seu cálculo de imposto, no seu cálculo de preço médio. Você não precisa, você não deve mexer no que está aqui à direita, nessas colunas aqui à direita, nessas células aqui à direita, porque como você pode ver, elas todas têm fórmulas que calculam, que auxiliam o cálculo automático do preço médio. Até agora, qual que é o preço médio desse ativo? Eu fiz uma compra de 100 quantidades, uma compra de 100 cotas, a preço de R$100, pagando R$5 de taxas acumuladas. Isso significa que ao todo, para fazer essa operação, eu gastei R$10.005, o que dá um preço médio, então, de R$100,05. As taxas que você paga, corretagem, emolumentos, liquidação, isso também entra dentro do cálculo do preço médio e é exatamente isso que está aparecendo aqui. Beleza, então, você fez essa sua primeira compra e alguns dias depois você resolveu investir mais um pouco nesse mesmo fundo imobiliário. Então você comprou, por exemplo, 50 cotas a um preço levemente maior, de R$105. E aí você pagou os mesmos R$5 de taxa, digamos. Aqui a gente tem então o montante ao todo que você gastou, o preço médio dessa operação e o mais importante aqui é que o preço médio acumulado ele muda. Toda compra que você faz a um preço diferente muda o preço médio do seu ativo, muda o custo médio de aquisição. Então se antes o seu custo médio, o seu preço médio era de R$100,05, agora depois dessa segunda compra em uma quantidade diferente e a um preço diferente, o seu preço médio agora é de R$101,73. Então digamos que você pensou, poxa, o preço subiu, quero vender esses ativos. Você vem aqui e realiza uma venda. Eu vou simular aqui uma venda parcial, ou seja, atualmente, você pode ver até aqui pela planilha, você tem 150 cotas desse fundo específico. Digamos que você queira vender 75 cotas. Você vende, então, 75 cotas. Aqui na quantidade eu vou colocar menos 75 para indicar que foi uma venda. E você fez essa venda, por exemplo, a R$104 por cota. Você, de novo, pagou R$5 de taxas. E nós temos, então, esse resultado aqui, que é, você vendeu 75 cotas, então você foi de 150 para 75. O preço médio não é alterado em venda, isso é bastante importante. O seu custo médio de aquisição, o seu preço médio, ele só é alterado quando você compra o ativo, quando você vende, o preço médio não altera. E com isso, a gente tem então uma venda que foi realizada a R$103,94, ou seja, R$104 menos as taxas, e em relação ao preço médio, que era de R$101,73, isso nos gera um lucro de R$2,21 por cota.
Esse lucro por cota, considerando todas as cotas que foram vendidas, nos resulta em um lucro total de R$ 165,39, que atualmente é de 20% sobre o lucro, como consta nessa parte aqui dos parâmetros da planilha, o imposto na venda de 20%. Então nós temos um total de R$ 33,08 para pagar de imposto nessa operação específica, que já está sinalizado aqui abaixo de forma um pouco mais destacada. Vamos só continuar esse exemplo que a gente ainda tem 75 quantidades. Então digamos que você, dentro de um mesmo mês, resolveu, poxa, eu gostei desse fundo imobiliário por algum motivo específico, eu quero comprar mais dele. Então você vai lá e compra, digamos, 55 quantidades, 55 cotas desse fundo, você paga um valor qualquer, você paga R$ 103,00 com R$ 5,00 de taxas, e nós temos novamente uma alteração do preço médio, uma alteração do custo médio de aquisição, justamente porque você realizou uma nova compra a um preço diferente. Então altera o preço médio, altera o custo médio. Digamos que depois disso você resolveu comprar novas cotas, poxa, agora sim eu quero comprar mais cotas, eu vou lá e compro 150 cotas desse fundo, comprei ele por exemplo, R$ 99,00, eu vi que caiu um pouco, quis comprar um pouco mais, pagou R$ 5,00 de taxas e a gente altera o preço médio novamente. Perceba aqui como essa planilha faz tudo de forma automática. Aqui, nessa linha, o nosso preço médio era de R$ 101,73. Você comprou a 103, comprou um preço um pouco maior, o preço médio ele aumenta para 102. Depois você decidiu comprar a um preço menor, 99, o preço médio ele foi então de 102 para R$ 100,55. Você diminuiu o preço médio. Digamos então que depois de todas essas operações, você resolve zerar a sua posição nesse fundo imobiliário específico. Então você tem 280 cotas, você vai vender, então menos 280 cotas, a um preço, por exemplo, eu quero vender todas essas minhas cotas ali, consegui vender elas a R$ 103,00, pagando taxas de R$ 5,00. Isso, novamente, resulta em uma quantidade acumulada completamente zerada, vendeu toda a sua posição. Preço médio nessa venda foi de R$ 100,55, mas você vendeu a R$ 102,99, considerando, de novo, as taxas que estão envolvidas nessa operação. Isso resulta em R$ 2,43 de lucro por cota, um total de lucro de R$ 681,44, que resulta em um imposto a ser pago de R$ 136,29. Dado que todas essas operações foram feitas no mesmo mês, ao invés de você gerar uma DARF de R$ 33,00 e depois gerar uma DARF de 136, aqui já vai estar te indicando a gerar uma DARF de R$ 169,37. Essa planilha aqui ela é feita para calcular automaticamente todas as operações que são feitas dentro de um mesmo mês. Tem inclusive uma nota aqui falando justamente isso, inclua apenas operações realizadas no mesmo mês. O imposto de renda aqui no Brasil, ele é calculado, ele precisa ser calculado dessa forma, na competência de um mesmo mês. Então se você fez uma operação, por exemplo, em vez de fevereiro, tenha sido feita em março, por exemplo, uma operação de venda, isso precisa ser computado separadamente. Então quando a gente calcula o preço médio, a compra pode ter sido feita em meses passados, sim, mas as vendas precisam ser computadas mês a mês. Beleza? Esse aqui é o exemplo em que as duas operações que a gente fez foram operações lucrativas que deram um resultado positivo. Mas digamos que essa operação, essa primeira venda aqui, ela não tenha sido uma operação lucrativa, tendo sido uma venda que gerou um pequeno prejuízo para a pessoa. Então, em vez de vender a 104, ela teria vendido a, por exemplo, eu vendi a R$ 95,00. Vou botar um preço um pouco mais abaixo para ficar um pouco mais claro. Isso, então, resultaria em um prejuízo por cota de R$ 6,80, que resulta em um prejuízo que a gente pode compensar futuramente de R$ 509,00, calculando o imposto, R$ 101,93. Se você fez essas duas vendas no mesmo mês, ou se esse prejuízo era um prejuízo que você tinha acumulado há mais tempo, isso significa que você pode compensar esse prejuízo com lucros que você obteve no futuro. Ou seja, ao invés de você pagar R$ 136,00 de imposto, que seria devido à operação que você fez, que você obteve lucro, você, na verdade, vai somar esses dois valores, e a planilha já soma esses dois valores, que está aqui indicado como R$ 34,36 de imposto a ser pago. Então, lembrando, vendas que você for colocar nessa planilha, coloque apenas vendas de um mesmo mês. Beleza? Bom, agora que a gente já tem o valor do imposto a ser pago, vou te mostrar como que você pode gerar a DARF. E é muito simples, a gente vai usar o sistema Sicalc Web da própria Receita Federal, que eu já deixei um link aqui dentro dessa planilha para você acessar de forma mais facilitada. Então eu clico aqui, a gente entra no site da Receita Federal,
E aqui já está descrito geração e impressão do DARF. Então eu quero fazer isso, quero justamente gerar e imprimir um DARF, então eu vou clicar aqui em preenchimento rápido. Chegando nessa página, a gente vai então preencher os nossos dados, CPF e data de nascimento, vou preencher os meus aqui. Vou clicar aqui no CAPTCHA e clicar em continuar. Aí a gente vai chegar nessa tela aqui. Vamos voltar para a planilha porque tem uma informação importante ali também. Quando a gente precisa gerar um DARF, esse DARF tem um código específico. No caso, a gente já tem aqui anotado que o código é o código 6015. Então, código ou nome da receita, 6015, que é ganhos líquidos em operações em bolsa. Eu clico aqui, vai surgir essas novas informações que eu preciso preencher. Então, digamos que o período de apuração tenha sido essas datas aqui, no caso, fevereiro de 2023. Então, eu vou colocar aqui 02/2023 para indicar o período da apuração. E o valor a ser gerado seria o valor de R$ 34,36, conforme consta na planilha. Então, eu venho aqui, R$ 34,36. R$ 34,36. Eu clico aqui em calcular e o programa vai calcular que como eu estou pagando na data correta, não vou precisar arcar com nenhuma multa e o valor a ser pago é justamente o valor de R$ 34,36. Caso você esteja fazendo esse cálculo retroativo de algumas operações de venda que você fez no passado e não pagou imposto, esqueceu de pagar, passou pela sua cabeça e você quer pagar o imposto para corrigir essa pendência que você tem com a Receita Federal, então aqui você vai colocar justamente no período de apuração, por exemplo, em vez de fevereiro de 2023, foi em fevereiro de 2022, coloco fevereiro 2022 e o valor do principal, digamos que seja o mesmo valor, vou colocar aqui o mesmo valor, para a gente poder comparar o valor da multa, beleza? Então eu clico em calcular aqui e vai me dizer, é R$ 34,36 o valor principal, mas como você está pagando atrasado, tem o valor da multa, tem os juros, e isso passa a R$ 45,15. Aí basta você clicar nessas caixinhas, nas operações que você vai pagar, nos DARFs que você vai pagar, clicar em emitir DARF e simplesmente pagar essa DARF. Beleza? Bom, eu espero que com esse vídeo aqui, principalmente com a planilha gratuita que eu estou disponibilizando, de novo, tem um link aqui na descrição desse vídeo, que você consiga fazer todo esse cálculo do preço médio, consiga fazer a apuração do imposto de forma um pouco mais correta. Também te ensinei aqui como você pode gerar a sua DARF e ficar em dia com as suas pendências com a Receita Federal. Bom, se você gostou desse vídeo, então já deixa um like aqui, te inscreve no canal e aproveita para me seguir em alguma das minhas outras redes sociais que também estão aqui na descrição. Meu nome é José e eu te vejo em um próximo vídeo. Até mais!